Preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Abro tudo pra te seguir. Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma terça-feira especial, da qual nós estamos compartilhando o amor de Deus para o teu coração. Que você possa realmente ser abençoado com essa palavra, porque com certeza o teu coração é uma boa hospedaria para a palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre um lugar onde Jesus se hospedou. E esse lugar possa ser essa noite o teu coração, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus agir na tua vida e através da tua vida. Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, somos gratos a Ti por mais um dia especial que nos concedeu, por uma semana abençoada que está nos dando. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de poder te louvar, de te agradecer, de bendizer o teu santo e bendito nome. Tudo, Senhor, sabemos que está no controle das tuas mãos. Queremos compartilhar o grande amor de Deus, queremos demonstrar através dessa palavra que tu és bom, tu és generoso e o teu amor é imensurável. Não tem como medir tamanho, largura, altura, espessura do teu amor, porque, Senhor, nós não temos nada que possamos alcançar a grandiosidade do teu amor. Pois eu oro, abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu abraço especial da live hoje, eu não preciso nem mandar para minhas netas, né? Porque eu estou com as duas netinhas. Eu estou aqui em Curitiba, eu e a Margarete, na casa da nossa filha, da Marjorie. E está com a gente a Saara, que é a filha do Lucas, lá de Videira, mas ela está com a gente aqui. E a Laura, que mora aqui, né? Então, receba o meu abraço da live para você que está nos assistindo. Que o Espírito Santo de Deus possa te abraçar também dessa mesma forma. Boa noite para o seu Altamiro e para a dona Terezinha que estão assistindo lá em Papanduva. Que Deus os abençoe. Para a Sônia e o Gustavo que sempre nos assistem.
lá em Campos Novos. Que o Senhor esteja abençoando eles. Hoje o nosso texto é lugares em que Jesus se hospedava, né? A gente já falou sobre isso, né? Quando nós fizemos uma série de estudos nas casas que Jesus visitava, né? Mas hoje nós vamos voltar a falar de uma casa novamente, essa casa que foi cantada, né? Boa noite para Bela que está assistindo, seja bem-vinda, Bela. O nosso texto se encontra em Lucas 19:7 e ele diz assim: todos os que ouviram isso começaram a resmungar. Hoje nós temos neto, nós temos gente correndo por aqui e é assim mesmo o nosso culto. Todos quantos viram começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. No que se refere esse texto? Boa noite para a Sueli e os seus sati que estão assistindo lá em Iracema. Se trata da vida de Zaqueu, né? Porque nós seres humanos, a gente limita muito se achar melhores uns que os outros, né? Nós achamos que o pecado do outro, que aquilo que o outro faz é maior do que as coisas erradas que nós fizemos. Boa noite para a Fran e para toda a família do Gessé. Fala o nome deles, porque senão... O Gessé, então, lá tem o Davi, a Ana e o Caleb, né? As crianças, elas gostam que a gente fale o nome delas na live. E este homem, Zaqueu, ele era um homem rico. Eu acredito que ele não era muito aceito pela comunidade, devido a ele ser cobrador de impostos. E ele cobrar a mais do que aquilo que era devido, o povo não gostava dele, porque a profissão dele não era bem vista. Naquele tempo, e eu acho que até hoje, nós reclamamos dos nossos governantes quando os impostos não são corretos, né? Então, isso é o que continua sendo até hoje. E ele era odiado por alguns devido aos ganhos desonestos deles, porque ele cobrava propina. Hoje nós chamamos de propina, lá na Bíblia não falava isso, né? Mas eu acho que já acontecia isso lá naquele tempo. Vejam bem, ó. Lá naquele tempo ele era tão desonesto que ele já cobrava a mais para fazer as coisas que era obrigação do governo fazer. Não diferente de hoje, né? Esse homem decidiu em seu coração que ele queria ver Jesus, porque se Jesus era uma pessoa tão importante, se Jesus ia passar por aquele lugar, e ele também queria ver, né? Mas ao mesmo tempo que ele queria ver Jesus, ele sentia medo no seu coração, porque ele sabia que ele estava errado. E muitas vezes nós fazemos algo errado e temos medo de chegar na presença de Deus e de Deus nos cobrar isso, de Jesus não cobrar isso da nossa vida. Então ele teve a ideia de subir na árvore. As crianças amam a história de Zaqueu porque eu acho que eles ficam imaginando aquele homem baixinho e subir numa árvore para ver Jesus passar, porque com toda a multidão que tinha, ele não estava conseguindo chegar perto de Jesus. Anitta, boa noite, Anitta lá em Xanxerê. Quando a gente começa a pensar nesse desejo de Zaqueu, né, de ter um encontro, de ver Jesus, o que isso representa para nós? Representa o anseio do ser humano realmente de ter um encontro real com Deus. A humanidade, o ser humano, ele precisa ter esse encontro verdadeiro com o Criador, como aquele que pode preencher todo o vazio que há dentro do coração. Tem pessoas que têm tantas coisas, mas ainda existe um vazio que é do tamanho de Deus na sua vida. E Deus, ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele percebe esse desejo. E a atitude dele, ela muda completamente o contexto do qual eles estavam vivendo. Zaqueu se apressa, vai à frente da multidão e sobe em cima daquela figueira. Quando ele sobe na figueira, ele entendia que pela sua estatura, talvez quando passasse a multidão com Jesus, ele não conseguisse ver, porque a multidão comprimia Jesus, a multidão sufocava, mas ele queria ver. Qual era o propósito de tudo isso? Qual era o propósito daquele homem pecador, aquele homem que era desonesto nas suas atitudes? Qual era o propósito dele de querer ver Jesus?
entendemos que a misericórdia de Deus, Jesus percebe o desejo do coração daquele homem. E Jesus imediatamente aproxima-se dele e fala: Zaqueu, desce daí. Por quê? Porque Zaqueu queria ver. Mas Jesus foi além de se mostrar a Zaqueu, de chamá-lo pelo nome. Jesus fala para ele e propõe algo que todo mundo fica apavorado, abismado. Jesus fala para ele: desce daí, Zaqueu. Eu quero te visitar. Eu quero ir na tua casa. Talvez você está vivendo como Zaqueu, tentando subir em cima de árvores, se esconder no meio de folhas, para que ninguém perceba que você está procurando ardentemente esse reencontro com Deus. Você está necessitando ter esse verdadeiro encontro, porque tudo isso pode mudar a tua vida. Talvez está escondido entre as folhas, mas Jesus te conhece. E conhece você pelo nome. E com certeza essa noite ele está falando para você: desce daí, Rosemar. Desce daí, Margarete. Desce daí, João, Pedro, Maria, Antônio. Indiferente qual é o teu nome, Jesus está falando para você essa noite: desce daí. Eu quero além de tudo isso. Eu quero me hospedar na tua casa. E foi assim que Zaqueu teve a maior experiência da vida dele. Porque quando a gente tem um encontro real com Jesus, ele muda totalmente a nossa história. A nossa vida, ela é um antes e um depois. É como foi dividida a história, né? Porque a história consiste em 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Houve o período da lei, que foi antes de Cristo, e hoje nós vivemos o período da graça, que foi pelo resgate de Jesus por nós, quando morreu na cruz para nos salvar, morreu na cruz para nos dar vida, e uma vida abundante, uma vida diferente, né? Mudou totalmente a vida daquele homem pequeno, daquele Zaqueu, daquele cobrador de impostos, daquela pessoa mal vista na sociedade, daquela pessoa que ninguém gostava. Essa história vem se repetindo ao longo dos séculos. Foram muitas as casas que Jesus entrou, que Jesus se hospedou. Mas imagine no meio de toda aquela multidão. Todo mundo gostaria de que Jesus dissesse: eu vou na tua casa hoje, eu vou na tua casa, eu vou jantar com você. E Jesus, ele escolhe um pecador. E nós, nesse tempo, estamos sempre julgando as pessoas. Nós nunca entendemos o porquê de muitas vezes: mas por que aquela pessoa conseguiu tal coisa? Mas por que aquela pessoa está bem? Porque Jesus conhece o mais profundo do coração. E Zaqueu, por mais que ele fizesse todas as maldades, todas as coisas ruins, por mais que ele fosse um homem desonesto, no fundo do coração dele ardia uma chama por Jesus. Ele tinha esse desejo de conhecer Jesus. E é esse desejo que tem que mover as nossas vidas todos os dias. É esse desejo de estar mais e mais na presença de Jesus, que tem que fazer com que nós nos levantamos a cada manhã, que nós busquemos de todo o nosso coração, que a gente leia a palavra, que a gente tenha desejo de orar. Segunda-feira foi o Dia Batista Mundial de Oração, onde mulheres do mundo todo se reuniram para orar. E foi lindo isso. Nós aqui no estado, com várias mulheres, oramos às 7 horas da manhã. Fizemos uma grande live e muitas pessoas entraram e a gente estava orando por isso. E aquilo faz nos impulsionar, porque a igreja é um organismo vivo e todo mundo estava clamando, todo mundo buscando realmente de Jesus. E é isso que nós temos que fazer. O nosso coração tem que arder pela presença de Jesus. Porque se Zaqueu fosse só mais um no meio daquela multidão, não fosse uma pessoa que realmente tivesse feito algo para chegar até Jesus, Jesus não teria citado ele, Jesus não teria ido até ele. Porque toda aquela multidão também queria chegar até Jesus. Mas o desejo de Zaqueu era maior. O desejo dele era maior, que quando ele viu que ele não ia conseguir, ele subiu numa árvore. Onde você precisa ir para ter esse encontro com Jesus? O que tu precisa fazer para que Jesus olhe para você?
Muitas vezes a gente diz assim, não, você não tem que fazer nada, mas nós temos que fazer a nossa parte sim, queridos. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que dar o primeiro passo. Este ano no Retiro de Mulheres, no primeira noite do Retiro, houve uma conversão. Mas essa pessoa precisou sair da sua cadeira, do seu lugar onde estava sentado e ir até a frente. Muitas vezes nós queremos Jesus, mas nós não queremos dar o primeiro passo para a gente chegar até Jesus e que Ele olhe realmente para nós. Nós não queremos abrir o nosso coração para Jesus, e não tem nada mais maravilhoso do que isso, do que você abrir o teu coração para Jesus. O amor de Jesus, ele é tão inexplicável, é tão indescritível, que os próprios discípulos e o pessoal que estava ali acompanhando começaram a questionar. Pense, o nosso mestre vai se hospedar na casa de um pecador. As pessoas ainda hoje, elas continuam julgando, e as pessoas ficam indignadas, achando que só o cristão tem direito às bênçãos. Deus, ele abençoa todos, porque ele diz que para os salvos a recompensa está na eternidade, mas ele abençoa todos quanto buscarem. Deus, ele não é ingrato, ele quer transformar o nosso coração, ele quer transformar a nossa vida de uma forma muito especial. Você tem deixado ser transformado por Deus? Jesus, quando fez aquela proposta para Zaqueu, ele trouxe muita indignação para as pessoas que ali estavam naquela época. Infelizmente, questionaram o porquê que Deus escolheu pecadores para se assentar com ele e comer junto. Muitas vezes nós questionamos o porquê de tudo isso. Por que que ele decide abençoar pessoas que nós achamos que não merecem? Mas aí a gente entende que é o dom da graça. Nós julgamos e achamos quem merece e quem não merece. Mas Jesus conhece o coração de cada um. O legal de tudo isso é que a alegria do pecador ao receber o Salvador é imensa. Tanto que houve uma mudança de vida. As pessoas que conheciam Zaqueu antes dele ter esse encontro com Cristo, depois eles viram a diferença. E Zaqueu sofreu um choque imediato, houve uma conversão, houve uma transformação de vida. Por quê? O santo estava perante um pecador e fez uma proposta para ele: eu quero ir na tua casa. E tanto quando Zaqueu aceitou isso, realmente foi confirmada a sua atitude de retribuir. Zaqueu fala: olha, se eu roubei de alguém, eu quero devolver tudo novamente, e mais um pouco. Ele reconheceu a sua falha. Amados, quando Deus entra na nossa vida, na nossa casa, nós temos que reconhecer onde falhamos. Nós sabemos onde falhamos, mas nós temos muitas vezes vergonha de dizer, vergonha de se autoaceitar como falho e se arrepender dos pecados. Mascaramos, ocultamos, escondemos, porque nós não aceitamos que somos falhos, que merecemos a misericórdia do Senhor. Porque achamos que quando nós estamos falhando, nós somos só passivos de culpa. Não, mas Jesus quer te perdoar, Ele quer te restaurar, Ele quer te trazer novamente a essência. É o que Ele fez com Zaqueu. Desce daí, desce. Jesus fala para você: desce, não fique escondido. Ele conhece você pelo teu nome. E Ele te chama e diz: eu quero fazer um banquete na tua casa. Eu quero trazer novamente alegria. Tudo aquilo que você perdeu, eu quero restaurar. Porque Zaqueu era uma pessoa que era julgada, condenada por todos, pelo seu trabalho, pela sua profissão. Talvez você está vivendo isso no teu dia a dia, mas Deus pode mudar. Ele muda se você permitir que Ele entre na tua vida. O nosso coração muitas vezes tão hipócrita, nosso coração tão religioso, né? A Bíblia fala que Jesus sempre condenava os religiosos, né? A gente fala muito dos fariseus, né? Que gostavam de falar, que gostavam de proclamar, mas o coração deles era só uma religião,
não era Jesus verdadeiro, né? E quando nós fechamos o nosso coração nisso, nós não enxergamos que Jesus veio para salvar o pecador. A Bíblia diz lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Jesus não veio para as pessoas que se julgam boazinhas, caridosas. Ele veio para os doentes, para os pecadores, para aqueles que reconhecem o quanto precisam dele para viver. Você reconhece e entende quanto tu precisa de Deus. Nós precisamos de Deus sempre. E nós, como seres humanos, nós sofremos porque a gente, para entender o nosso pecado, a gente pensa assim, não, mas o sol nasce para todos. Então não tem problema, Deus é para todos nós. Sim, queridos, o sol, ele nasce para todos. Bom ou ruim, o sol não vai estar num lugar só para mim e não para o Rosemar se um ou outro estiver em pecado. Mas somente habita no esconderijo do Altíssimo aquele que realmente está em comunhão com Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem o seu coração em Jesus, aquele vai descansar à sombra do Onipotente. O sol nasce para todos, mas a sombra do Onipotente é somente para aqueles que aceitam verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que, como Zaqueu, entendeu isso e que Jesus entrou e houve uma conversão. E quando há conversão, há uma mudança. A Bíblia diz, aquele que rouba e não rouba mais, aquele que matava, não mate mais. E é assim que tem que ser a vida de uma pessoa que conhece verdadeiramente Jesus. Quantos cristãos conhecemos que não agem dessa forma? Quantas pessoas no mundo aí você diz assim, ó, existe muito cristão mau caráter. Não, queridos, o cristão jamais poderá ser mau caráter. Existe sim muito mau caráter se dizendo cristão. Porque uma pessoa que realmente recebe a Cristo como Senhor e Salvador não pode ser uma pessoa mau caráter. Mas, porque cristão quer dizer pequenos cristos. Então, se nós somos pequenos cristos, nós não podemos ser assim. Vamos pecar, vamos falhar, vamos errar, porque somos seres humanos. Mas o nosso caráter precisa ser moldado dia após dia com Jesus. A nossa vida vai sendo uma mudança. A conversão, ela vai se estendendo até o dia que você aceita Jesus. Aí passa um processo de santificação. E essa santificação se estende até você chegar a Jesus. Quando Ele te chamar para a morada celestial. Quando Ele te chamar para a vida eterna. Aí lá você vai louvar ao Senhor com os anjos. Você vai poder louvar, lá você vai vê-lo face a face. E isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Isso é algo assim que é inexplicável nas nossas vidas. E eu falo assim, quando eu falo com as crianças e falo sobre essas coisas, eles brilham os olhinhos, porque eles entendem que um dia eles vão morar no céu. Que mesmo em tempos assim que eles brigam, que eles estão ali fazendo alguma coisa que a gente diz, não faz isso, não faz aquilo, você não pode isso, não faz aquilo. Eles entendem o que é certo, eles entendem o que é errado. E eles entendem que eles precisam pedir perdão e eles entendem que precisam entregar o coração para Jesus. Amém. Né? E nós precisamos entregar o nosso coração verdadeiramente para esse Jesus. O que tu tens feito na tua vida? Será que tu está só embaixo do sol? Né? E esses dias que ainda o inverno insiste em continuar nas nossas regiões, né? Mas os dias que tem dado sol, o sol está extremamente quente. Talvez você esteja torrando nesse sol, não entendendo como é bom, como é maravilhoso descansar à sombra do Onipotente. É esse Deus que quer entrar na tua casa, quer entrar na tua vida, quer fazer morada. Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua amando a mim, amando você, miseráveis, pecadores, mesmo nós não merecíamos. Porque a Bíblia diz que não existe um justo sequer na terra. Mesmo assim, Jesus se doou por nós. Mesmo assim, Jesus quer te salvar. Mesmo nós sendo o pior pecador, Ele insiste em nos salvar. Ele veio para os seus não o receberam.
Talvez você não tenha recebido Jesus ainda. Talvez você esteja na igreja, frequentando uma igreja, e aqui eu não estou falando de placa de igreja, porque a igreja somos nós. Mas talvez você esteja há muito tempo ouvindo, mas ainda não entregou realmente o teu coração. Você vai na igreja, você louva, você canta, mas você ainda não entendeu como Zaqueu entendeu naquele dia, que se ele fizesse algo, Jesus ia passar, ia chamar ele. E quando Jesus chamou Zaqueu, a vida dele foi totalmente transformada. E é isso que Jesus faz, né? Amém. Ele transforma as nossas vidas. Ele transforma a nossa vida de uma maneira que é como as crianças, né? A gente tá com as nossas netas e a gente ficou com uma netinha nossa uma semana toda lá em casa. E assim a gente vê a transformação delas dia após dia. Cada dia as crianças vão aprendendo alguma coisa e nós não somos diferentes para Deus. Cada dia você precisa buscar e aprender cada vez mais, né? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, vamos orar, né? Pedindo para que Jesus entre na nossa casa, entre na nossa vida e que o nosso coração seja totalmente do Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo e te agradeço por esse tempo de meditação na tua palavra, Deus. Mesmo sendo falho, pecador, tu ainda assim nos amas, Senhor Deus. Pai querido, restaura vidas nessa noite, Deus. Que o nosso coração, Pai, esteja pronto para te receber em todo o tempo. Cura vidas, Deus, salva pecadores, restaura famílias, restaura a saúde, Senhor amado. E tu sabes, Deus, o que cada um de nós precisa. Porque a tua palavra diz que tu nos conhece o mais profundo do coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor realmente faça morada no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa.